quando o irmão Glauber fez esse convite, né? Glória a Deus também, essa semana eu ministrei numa igreja ali e foi o assunto que Deus tinha botado para eu levar para aquela igreja ali. É sobre Davi, mas a gente gosta da história de Davi, que ele saiu das malhadas, que Deus estava vendo ele, que isso é o que importa, né? Que tinha os irmãos de Davi ali, e quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei, que Deus tinha desprezado Saul, o que foi que aconteceu ali? Os irmãos mais velhos de Davi, né? E o profeta Samuel entrou na casa e disse: é esse. Não, Deus disse: não, que eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Deus está olhando, meus irmãos, minhas irmãs, a todo momento, o que é que a gente faz, porque o temor do Senhor não é quando a gente está na igreja, não é quando a gente está aqui, mas o temor do Senhor é provado para mim e para você. A gente é provado quando a gente está sozinho e a gente ou erra com o Senhor ou continua amando Ele e tendo temor a Ele. Como? Com práticas, né? A gente não 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 pactuando com o pecado. Tudo aquilo que entristece o coração de Deus. A gente tendo nojo. A igreja do Senhor tem que ter esse temor. Tem que amar o pecador, mas ter nojo do pecado. E aí, a gente vê, né, que o profeta Samuel chamou os irmãos de Davi, e aí, Davi nem estava lá, porque Davi era esquecido pelos irmãos. Davi era uma chacota, Davi era humilhado, mas Deus estava vendo ele lá nas malhadas, no pasto, e mandou chamar o outro irmão de Davi. E quando chamou, Deus disse: é isso aqui. E ungiu Davi ali, né? E aí tudo bem. Mas aonde eu quero chegar na história de Davi é o seguinte, que Deus tirou ele das malhadas e levou a rei. E Davi estava lá no reinado dele, tudo certinho, vencendo as batalhas, que Deus estava com ele, né? O Espírito Santo estava com ele, o Espírito de Deus. Mas tem uma parte aqui, 2 Samuel, deixa eu ver aqui, 2 Samuel 11. A gente vai olhar uma triste história aqui de Davi. 2 Samuel 11 primeiro, viu? Davi comete o adultério. E sabe o que ensina isso para mim e para você? Antes de começar a ler aqui, antes de trazer o que Deus quer que traga para mim e para você, é que enquanto Davi estava honrando a Deus, enquanto Davi estava com Deus, enquanto Davi estava obedecendo a Deus, não vinha nenhum dano para a vida de Davi. Mas a gente vai ver que aqui vem um dano sobre a vida de Davi. Vamos ler aqui. 2 Samuel 11:1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi permaneceu em Jerusalém. Eu quero que vocês peguem essa palavra aqui, ó, permaneceu. Que essa palavra aqui é uma palavra-chave aqui nesse versículo. Sabe por quê? Porque Davi permaneceu. Está dizendo que os oficiais, o Joabe, que era o comandante da guarda, todos foram para guerras. E o rei tinha que estar lá, mesmo que o rei não batalhasse, mas o rei tinha que estar lá. Por quê? Porque onde o rei está, aquele exército se sentia fortalecido. Primeiro Deus, mas só que com o exército, com Davi ali, se Davi tivesse no meio do exército, Davi não ia estar com a cabeça pensando em outras coisas. Davi não ia estar, porque tem o seguinte,
Nossa mente, mente vazia é a oficina do diabo. Quando a gente não está pensando, quando a gente está distraído. A Bíblia diz o quê? Que o inimigo anda em derredor, querendo tragar. Mas por que o inimigo não traga eu e você? Porque a gente estamos na presença do Senhor. Estamos obedecendo a palavra. Cortou aqui. Peraí. Aleluia. Ô, velho. Voltou? Pronto, desculpa aí. Então, a gente não pode estar despercebidos. A gente sabe que estamos vivendo o fim dos tempos. Ei, Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Então, não podemos mais estar perdendo tempo com distrações. Não podemos mais estar perdendo tempo com falta de perdão. Não podemos estar perdendo tempo com intrigas, com coisas bestas. Não, Deus chamou eu e você para a gente alcançar e salvar as almas. Não podemos mais estar perdendo as vidas para Satanás. Ei, chegou a hora de eu e você se posicionar. Chegou a hora da gente ir lá e resgatar essas almas perdidas. E como é que a gente vai resgatar? Através do nosso posicionamento, através da nossa vida. Eu saí um pouco do tema aqui porque foi preciso. Somos cartas vivas. Ei, qual é a carta que o pessoal tá lendo? De João Paulo, de Damião, de Alaécio, de Osmarina, de Glauber, de Beth e de Arlene. Quando a gente tá fora da igreja, quando a gente tá sozinho, será que as pessoas estão falando assim, eu quero ser igual a eles, eu quero esse Deus que eles servem? Ou diz assim, misericórdia, tá repreendido, não quero nem parecer nem um pouco. É forte, né? Mas a Bíblia nos confronta e tem palavras que confrontam mesmo, pra gente tá melhorando a cada dia mais. Aleluia. Mas vamos voltar aqui para a história de Davi. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Poxa, é um rei passeando, enquanto o exército dele estava lá em guerra, estava batalhando por ele, estava dando a vida por ele. Ele estava passeando, distraído. Não, se ele não foi para a guerra, pelo menos era para ele estar lá buscando ao Senhor. Era para ele estar aclamando, era para ele estar lá louvando, era para ele estar intercedendo pelo exército. Mas ele foi o quê? Foi lá no terraço. E versículo 3, perdão. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. Você vê a distração dele. Estava lá no palácio, lá em cima, e de baixo estava começando a ver as outras casas. Até que viu Batseba, uma mulher nua lá tomando banho. Olha o custo que a distração de Davi vai levar a ele, viu? Aleluia. Versículo 4. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. Vamos voltar aqui. Batseba, ela era casada. Agora vamos lá. Se Davi não tivesse naquela noite se embriagando, se Davi tivesse na guerra, se Davi tivesse honrando e amando ao Senhor naquele momento, ele tinha caído nesse pecado? Não. Não, não, não. Mas vamos ver as consequências da vida de Davi. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Ele não quis saber de nada. Ele disse, eu sou o rei, mande chamar ela e acabou. Eu não quero saber se ela é casada ou não. E se deitou com a mulher do melhor, um dos melhores amigos dele, que ajudou a botar ele lá no palácio. Aquele guerreiro que ia à frente de qualquer batalha. Aleluia. Versículo 7. Quando Urias chegou a Davi,
perguntou-lhe como estavam Joabe, soldados e na guerra. Você vê, depois que Davi descobriu aquela gravidez, Davi agora mandou chamar Urias, lá da batalha. Nunca tinha acontecido isso. Enquanto o povo estava lá em guerra, o rei mandar um dos melhores soldados vir para trazer recado. Mas Davi estava querendo, sabe o quê? Encobrir o erro dele. Encobrir o pecado dele. Mas a gente vai ver aqui que diante de Deus não se encobre nada. Aleluia. Versículo 8. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: olha a fidelidade de Urias com o rei e com os amigos dele que estavam na batalha lá. A arca e os homens de Israel e de Judá repousaram em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Versículo 12. Então Davi lhe disse: fica aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa. Você vê aqui a fidelidade que quando um homem está temente ao Senhor. A fidelidade quando um homem se Urias. Primeiro ele estava sendo fiel ao Senhor, à arca e aos amigos e ao rei. Então, eu vou dizer o seguinte, aqui para mim e para você, meus irmãos, nessa noite. A nossa fidelidade do Senhor tem que permanecer todo dia, diária. Eu e você temos a escolha de pecar contra o Senhor ou de acertar contra Ele. Não estou falando aqui de perfeição. Eu e você não somos perfeitos. E Jesus não quer ninguém perfeito. A perfeição só quando a gente for para o céu. Mas Jesus quer saber o quê? Se eu e você tem um coração, como a Bíblia compara Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi pode ter cometido esse adultério. Davi pode ter cometido ter matado Urias. Mas foi a única vez que Davi fez isso. O Senhor viu que ele se arrependeu genuinamente. Aleluia. E por isso que Davi é chamado assim, homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Versículo 15. Olha o que Davi escreveu. Depois disso ainda tudo, Davi viu que não tinha dado certo. Mandou Urias se deitar com a própria mulher dele, mas Urias se negou e dormiu na porta do palácio. Aleluia. Urias me mostra o seguinte: um homem fiel a todo custo. Ele não negociou, porque, tipo assim, ele não negociou a fidelidade a Deus, ao rei e aos homens que estavam lá na batalha. Porque ele podia, era a mulher dele. Ele podia ir para casa e o rei estava mandando. Mas ele não se sentiu, porque quem tem princípio guarda até o final. Não negocia. Aleluia. Versículo 15. Nela escreveu: Davi mandou uma carta para Urias entregar a Joabe, o comandante. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Olha só onde Davi chegou. Davi se deitou com a mulher dele. Davi tentou embriagar ele para que ele dormisse com a mulher e, e ele pensasse que a gravidez foi ele. E depois Davi, não satisfeito porque não tinha conseguido o plano, Davi matou Urias. Aleluia, é forte. É forte, meus irmãos, mas
Deixa eu te falar. Agora a gente vai ver as consequências dessas escolhas de Davi. De tudo que Davi fez aqui, nesse momento aqui. 2 Samuel 12. Natan repreende Davi. Versículo 1. E o Senhor enviou Davi, o profeta Natan. Ao chegar, ele disse: a gente vai eu não vou ler toda, mas eu vou ler só um pouco. 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. O que é que a história vai falar aqui? É que o profeta Natan teve sabedoria. Ele não confrontou Davi, mostrando logo o pecado dele. Ele não confrontou Davi, dizendo que Davi tinha cometido esse adultério. Mas ele pegou uma história e disse: ó, rei, eu queria que você julgasse essa causa. 2 homens, tal, esse tinha muitas ovelhas, e o que acontece? Um viajante veio de fora, e ele não pegou nenhuma das ovelhas dele, mas um homem só tinha uma, e era como uma filha para ele. Mas o que é que o homem fez? Pegou a que o homem só tinha uma e matou para o viajante. Aí Davi se enfurece. Esse homem merece a morte, Natan. E ele vai ter que restituir. Aqui, amém. Ah, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aí, versículo 7. Sabe o que é que Natan olha para Davi e diz? Você é esse homem, Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do meu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. E ainda Davi tomou a mulher de Urias. É forte, né? Aleluia. Você vê aqui o que o profeta disse o quê? A espada e a morte não se apartará da sua casa, Davi. É forte. E a gente vai ver a primeira consequência da escolha de Davi. Escolhas erradas vai trazer danos para mim, para você e para nossa família. Sabe, Damião, porque tem gente que fala assim: ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu faço e quem vai colher sou eu. Tá errado. Se você é casado, tudo que você planta, sua esposa vai colher. Tudo que sua esposa planta, você vai colher. Se você tem filhos, tudo que você e sua esposa planta, seus filhos vão colher. A gente tá olhando aqui na Bíblia, aqui, não é João Paulo que tá falando. É a história de Davi. O que é que os filhos de Davi fez? Nada. Mas por causa do erro do pai, vamos ver aqui o que vai acontecer agora. Davi era um homem sanguinário. Era um homem que derrotou vários exércitos, derrotou Filisteu, derrotou Golias, derrotou um monte, derrotava milhares. Mas sabe o que acontece? Davi foi um fracasso na família. E deixa eu te falar, nenhum sucesso que você tem na sua vida vai. Aprenda isso. Nenhum sucesso no seu trabalho, nenhum sucesso aonde for na sua profissão vai ser maior e vai ser mais próspero do que você ser um desastre na sua família. Nenhum sucesso vai compensar se eu e você for um desastre na nossa família. Aleluia. Aleluia. Aqui, a primeira, a primeira consequência da história de Davi. O filho que ele teve com Batseba. O filho não ficou vivo. A primeira consequência. Davi chorando. Davi entrou em luto. Davi entrou lá pedindo ao Senhor.
Mas o Senhor disse: não, por causa das suas consequências, esse filho não vai viver. O profeta falou a Davi. E aí, Davi continuou casado com Batseba e Davi teve outro filho com ela. O Senhor deixou ele ter outro filho, porque esse filho já não foi do pecado. Ele já estava casado com Batseba. Então teve quem? Teve Salomão. Mas a gente vai para outra história dos outros filhos. Salomão é lá na frente, que a gente vai terminar com a história de Salomão. Mas Davi tinha um filho chamado Aminon. E Aminon, ele era louco pela própria irmã, que era Tamar. E o que foi que aconteceu? Ele se fingiu que estava doente. E um amigo ajudou a ele a planejar esse plano. Cuidado com as associações na sua vida. As más associações corrompem os bons costumes. Então o filho de Davi, Aminon, ele já tinha coragem, ele já estava com vontade de fazer aquilo com a irmã. E encontrou um que deu apoio a ele, pronto. Então vamos ter cuidado quem entra na nossa vida, de quem a gente está escutando conselho e quem a gente está seguindo. Porque você pode falar, João Paulo não me influencia. Influencia sim. Todas as pessoas que passam na nossa vida, ou você está influenciando, ou ela lhe influencia. E aí, olha o segundo desastre da vida de Davi. O próprio irmão se deitou com a própria irmã, abusou dela e tirou a honra, né, da irmã. Davi sofreu mais uma vez. Lá vem o outro irmão, Absalão. O irmão, quando viu isso, planejou um momento e matou o próprio irmão. Que, que trágico, viu? Aleluia. E o Absalão, o filho de Davi, ele tentou tirar o reinado do pai. Aleluia. E aí, Davi não lutou com o próprio filho. E aí, o exército que teve que matar o filho de Davi. É triste. Você vê o desastre na vida, na família de Davi. Por causa de uma escolha, por causa de uma decisão. Davi não poderia ter evitado isso? Poderia. E sabe o que é que Deus está ensinando para mim e para você nessa noite? Que a gente pode evitar muitas coisas na nossa vida. A gente pode evitar muitas colheitas na nossa vida. A gente tem que ter cuidado com o que planta, porque de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Deus está olhando tudo. Às vezes as pessoas falam, sabe, Damião? Ah, Deus me perdoa. Deus perdoa. Mas tem a lei da semeadura. E nada passa despercebido aos olhos do nosso Senhor. Se você está fazendo bem, continue fazendo bem, que a palavra de Deus fala o quê? Aquele que faz o bem, continue fazendo. Que no tempo certo, se ele não desfalecer, ele vai colher. E é no tempo do Senhor que eu e você vai colher. Não é no nosso. Então que a gente possa guardar esse coração e ter esse coração e aprender com a história de Davi, para não ser eu e você. Eu acho muito bom a história de Davi derrotando Golias, mas eu não quero que minha vida seja essa parte, não. Aleluia. E aí, a gente vê aqui, né? Os filhos de Davi foi tudo embora. E para terminar, a última consequência da história de Davi, sabe o que foi que aconteceu ainda? Davi queria construir a casa de Deus, um templo para Deus, dizendo: Senhor, o Senhor habita em tendas, tal. Eu quero fazer uma casa para o Senhor. E o que foi que o Senhor falou para Davi? Davi, você não. Quem vai fazer é seu filho Salomão, porque suas mãos têm sangue. Mas a gente tem que entender aqui que as mãos de Davi têm sangue, não é das batalhas, não. Não é porque derrotou Golias, não. É o sangue de Urias, que estava nas mãos de Davi, porque Davi tinha matado um inocente. Davi fez tudo
que não agradou ao Senhor. E o sangue de Urias estava na mão de Davi. E o que foi que aconteceu? Davi não pôde construir, mas Salomão pôde. E você vê, quando a gente não corta os maus hábitos e quando a gente dá legalidade e quando a gente não é um exemplo para nossos filhos, para nossa família, qual foi também o pecado de Salomão? Mulher. O mesmo com o pai, Salomão trouxe para a vida dele. Aleluia. Então é tempo. Eu sei que é uma palavra dura, eu sei que não é uma palavra que dá muito glória a Deus, mas deixa eu te falar, é uma palavra de salvação para a minha vida e para a sua. Porque o Senhor, os que Ele ama, Ele traz para perto. Ele repreende com amor, porque Ele não quer, o Senhor não quer que nenhum dessa sala aqui seja a história de Davi. Aleluia. Se a gente pode ver também, Sansão. Sansão era uma história linda. Como é que terminou a história de Sansão? Sansão foi consagrado como nazireu. Sansão não podia cortar o cabelo. Sansão não podia fazer um monte de coisa. E por causa de uma mulher que ele não podia, desobedecendo ao Senhor. Você vê que tudo que tem uma desobediência tem custos altos, tem consequências altas. E o Senhor ama muito, mas o Senhor não pode livrar da colheita. E se eu e você, nessa noite, falar assim, mas eu já plantei isso aqui errado, eu vou colher. Tá certo, mas o Senhor, ele olha um coração quebrantado. Ele olha um coração que está arrependido. E agora mude as plantações. Eu e você tem a oportunidade de mudar cada vez nossas plantações. Aleluia. E não ser como Davi, não ser como Sansão, mas ser como um homem que salvou a família deles. Sabe quem é? Noé. A Bíblia diz que Noé era o quê? Um homem justo, temente. Foi quando veio o quê? O dilúvio lá em Gênesis, né? E o que aconteceu? O Senhor procurou. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor tinha se arrependido de ter feito o homem. Ia destruir toda a terra. Mas ele viu um homem justo, um homem temente. Por isso que eu digo, Deus está te vendo. Deus está me vendo. E vale a pena continuar sendo fiel a Ele. Vale a pena amar Ele, mesmo quando ninguém está vendo. Vale a pena o temor do Senhor. Tem que invadir as igrejas. O temor do Senhor tem que invadir nossas vidas. Para amar o Senhor acima de tudo. E Noé, por causa da decisão dele, por causa que o Senhor encontrou o coração de Noé, um homem justo, temente a ele, Noé salvou a família dele, construiu uma arca na loucura, mas ele conseguiu salvar a família dele. Que história linda, né? Então, que a gente seja assim, que a gente possa salvar um máximo de vidas, um máximo de pessoas, nossa família. Porque, como eu disse no começo, Jesus está voltando. É real. A gente tem que estar lendo a Bíblia para ver. As profecias estão se cumprindo. Não há tempo mais para a gente estar brincando de ser crente. Não há tempo para a gente estar brincando com a palavra do Senhor. A gente tem que ser crente de segunda a segunda, aonde tiver. Porque só assim, eu e você vamos salvar e livrar o máximo de pessoas do inferno. E vamos povoar o céu, que é para isso que Deus nos chamou. Aleluia. Essa é a palavra que eu tinha no meu coração. Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido uma palavra edificada, né? E que a gente possa aprender e praticar cada vez mais.
nossa vida com essa história de Davi.